E em primeira mão, né, pessoal? A informação que eu não vou mais disponibilizar o link da gravação no grupo, senão ninguém mais entra, rapaz. Tem jeito. Então, maravilha, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao Shopping Connect. Estamos aí hoje na nossa terceira live, nosso terceiro meeting, onde a gente tem por grande objetivo trazer aí informações úteis para os seus negócios, úteis para suas atividades profissionais, em como melhor utilizar a inteligência artificial, seja para a parte de organização, parte de marketing, gestão, né? Existem diversas áreas aí onde a gente pode estar aplicando a inteligência artificial, e hoje o nosso ponto agora é a gente falar um pouquinho sobre planejamento de marketing com inteligências artificiais, tá certo? Então, não é uma novidade, inteligência artificial está aí e não tende a voltar mais para trás, né? Então, a cada vez mais empresas vão estar se especializando, vão estar colocando aí novas ferramentas dentro dos seus negócios, e a área de marketing é uma área bacana para a gente estar olhando também com muito carinho e vendo como que as inteligências artificiais vão estar trazendo ferramentas de otimização e escala para os nossos negócios, perfeito? Então, aqui um overview, aqui, né, uma visão um pouco mais ampla, né, das nossas empresas, do nosso cenário, no modo geral. 73% das empresas líderes hoje de mercado, e olha só, é quase 100%, e eu não tenho dúvidas que em muito pouco tempo nós vamos chegar no 100%. Tá? Então, 73% das empresas elas já utilizam inteligência artificial. Ricardo, e quem não estiver usando inteligência artificial, bom, de fato vai ficar para trás, vai ficar para trás mesmo. Seja muito bem-vinda, Débora, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Se tiver a possibilidade de compartilhar aí para mais gente aí também, fica à vontade, vamos chamando mais gente aí para estar participando hoje, né? Abriu isso. Seu microfone está desligado, mas um oi aí para você. Então, Débora, a gente estava falando que hoje no mercado, cerca de 73% das empresas de grande porte, das empresas líderes de mercado, elas já utilizam inteligências artificiais em seus planejamentos de marketing, tá? Hoje o nosso tema é específico para utilização de IAs para marketing, para planejamento de marketing, tá certo? Então, toda semana a gente vai trazer um tema novo e hoje é específico para esse, tá bom? E, Ricardo, esse número vai aumentar? Vai. Dentro de muito pouco tempo, as grandes, elas já vão estar utilizando, aí 100% das empresas vão estar utilizando a inteligência artificial, e esse movimento está escalando, né? Então, empresas de grande porte já usam, agora empresas de médio porte e empresas de pequeno porte, até a gente chegar no autônomo, que já também vai estar tendo essa viabilidade de estar colocando a inteligência artificial para os seus planejamentos. Mas por que que utiliza inteligência artificial? Porque, de fato, com inteligência artificial, a gente ganha escala, ganha produtividade. Com uma pessoa, um bom prompt e uma ferramenta de inteligência artificial, a gente consegue avançar em nossa empresa de forma com que a gente não conseguia fazer antes, né? Ou demorava muito tempo para a gente estar executando essas evoluções, tá? E o que também, se a gente consegue escalar a nossa produção, a gente também está conseguindo, com menos recurso, conseguir mais resultados. Então, aí a gente tem, com isso, uma queda dos nossos custos operacionais muito importantes, aí se mensurado em cerca de 40% aí de custos reduzidos com a automação de inteligências artificiais. Por que isso, né? Se a gente pensar que a gente tinha, que a gente tem um negócio, né? E se a gente tem um negócio, a gente tem a necessidade de aparecer para o mercado, a primeira coisa que a gente vai pensar é, poxa, como é que eu vou aparecer?
Eu vou aparecer estando nas redes sociais, eu vou aparecer colocando as minhas propagandas, os meus produtos, os meus serviços, né? Poxa, então o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que aprender a fazer isso, ou eu tenho que contratar alguém que saiba fazer isso. E antigamente, eu digo isso, antigamente, olha só, há 6 meses atrás, né? Que está tão rápida a evolução das inteligências artificiais que praticamente 6 meses é uma era, né? Então, a gente precisava aprender trabalhar com ferramentas como Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, né? Daí apareceram ferramentas mais fáceis de trabalhar, como o Canva, né? Mas que exigia ainda uma certa habilidade e técnica de criação de imagem. Hoje não. Hoje, com uma ferramenta de inteligência artificial e um bom prompt, você cria campanhas inteiras, né? Então, se você tem essa facilidade hoje, se você tem esse aprendizado, esse conhecimento hoje, então você já está eliminando o teu custo de uma agência, por exemplo, né? Então, olha só, como aqui já está expresso, né? Se eu estou eliminando o custo de uma agência, o custo de um criativo, de um criador de conteúdos, pô, eu estou economizando para minha empresa, já estou conseguindo fazer isso de uma forma mais fácil, tá certo? Então, naturalmente, é uma situação onde não volta mais para trás. A gente vai sempre, cada vez mais, estar aprendendo novas técnicas e novas ferramentas que vão aparecendo no mercado para otimizar processos, escalar a produção e conseguir melhores resultados de venda. Com isso, se a gente aumenta a nossa base de clientes e a gente está aumentando o nosso faturamento, naturalmente, otimizando processos e reduzindo custos, a gente está aumentando o nosso lucro, né? Então, isso aí é muito importante. E aqui, olha só, depois esse slide eu vou passar para vocês, tá? Esse slide eu vou passar para vocês no nosso grupo lá, esses slides. Mas veja só, os 4 pilares com marketing, do marketing com a IA, né? Como que a gente pode extrair melhores resultados utilizando IA? Né? Primeiro, na obtenção de dados, né? Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa de campo, se a gente fosse fazer uma pesquisa mercadológica, se nós fôssemos buscar informações sobre algum mercado específico, a gente teria ou que contratar uma equipe de pesquisa, o que era muito caro, né? Muito caro para fazer isso, ou a gente tinha que buscar bancos de dados, e esses bancos de dados muitas vezes são comprados, então o custo para você conseguir isso era muito grande, ou a gente teria que ficar procurando, pesquisando, se aprofundando em cima de um determinado assunto por um bom tempo. Também tempo é dinheiro, né? Hoje, com uma inteligência artificial, você quer buscar dados sobre um determinado setor, um determinado negócio, uma determinada linha de produtos, você consegue isso de uma forma mais rápida, tá? Porque isso, só voltando a lembrar isso que a gente começou falando na primeira aula, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é que uma grande capacidade de produção de dados, de compilação de dados, de processamento de dados, que ela é entregue para você de uma forma fácil de ser consumida. Ou seja, eu tenho um agente de inteligência artificial, ele vai buscar em diversos pontos, diversos centrais de conhecimento no mundo inteiro e vai trazer essa informação de forma inteligente, de forma que traga para a gente uma informação que a gente possa usar dentro das nossas necessidades. Então, a obtenção de dados e análise desses dados agora é muito rápida para a gente fazer, né? Antes a gente podia até levantar os dados, mas para poder analisar esses dados, a gente tinha que ser conhecedor desses dados, entrar a fundo, buscar, pesquisar, procurar saber nuances, artigos científicos, buscas de interrelações. Hoje, a gente pega a planilha X com o paper Y, pede para a inteligência artificial fazer o cruzamento de dados, extrair os dados, fazer uma análise completa e dar para a gente o que ela tem de informação, o que ela pode trazer insights para a gente sobre aquele material específico. Né? Então, hoje ficou muito fácil a gente conseguir extrair esse tipo de dados. 2, conteúdos inteligentes, ou seja, geração de conteúdos. Vamos pensar o seguinte,
Se eu tenho os dados de um mercado, se eu sei quem que é o meu público-alvo, sei qual que é o meu produto, sei qual que é o meu serviço, então, olha só, eu consigo criar campanhas otimizadas, eu consigo fazer com que essas informações venham para o meu público de uma forma que ele consuma isso de uma forma mais fácil e que seja diretamente relacionado à sua necessidade. Ou seja, eu precisava antes fazer uma pesquisa muito grande em relação à parte de conteúdos, à parte de criação de imagens ou de vídeos. Hoje, a inteligência artificial, se eu tenho esses dados, eu analisei esses dados, a gente consegue buscar formatar esses conteúdos de uma forma muito mais fácil, né? E hoje também com as inteligências artificiais na parte de produção, especificamente de conteúdo para marketing, né? A produção de vídeos por inteligência artificial, né? Hoje eu não preciso de fato ter uma produtora de vídeo, né? Eu tenho uma imagem de um produto, eu tenho um avatar que eu crio por inteligência artificial, eu faço o avatar apresentar o produto e depois pedir para clicar no link embaixo. Quer dizer, então ficou muito mais fácil a gente fazer isso, tá certo? Automações de atendimento e funis de vendas e funis de campanhas, né? Com as inteligências artificiais, hoje isso se torna muito mais fácil. A gente apresentou na nossa call, na nossa live anterior, a automação de inteligências artificiais para atendimentos de WhatsApp, que é a nossa Iris, né? Então, ela facilita todo o processo de conversação com o nosso cliente, apresentação de produtos, serviços, orientação do cliente, tirar dúvidas, contornar objeções, direcionando o nosso cliente para chegar até o momento da venda, né? Então, a inteligência artificial sozinha ela já faz todo esse processo de qualificação, onde antes eu precisaria de pessoas falando ou teclando no WhatsApp ou conversando por telefone. Então, a inteligência artificial consegue fazer isso em escala. Então, se eu consigo fazer isso em escala, eu consigo avançar, fazer com que o meu negócio ele consiga maior rentabilidade num menor espaço de tempo, tá certo? E até a parte das distribuições. Então, a gente capta dados, analisa dados, a gente cria conteúdo, a gente direciona esses leads que chegaram por meio dos nossos conteúdos para um funil automatizado de vendas, para um funil automatizado de captação, e a gente também tem hoje plataformas que são extremamente automatizadas no processo de divulgação, né? Então, a própria Meta, que tem o Instagram, o Facebook e o WhatsApp dentro do seu core business, ele tem processos de inteligência artificial inseridas nela, como a Andrômeda, que favorecem que a nossa comunicação, ou mesmo a ideia da Andrômeda, chegue para o nosso público-alvo de uma forma mais rápida, sem que a gente tenha que investir tanto capital, investir tanto recurso, né? Hoje, por exemplo, a Meta, ela fez uma parceria com a Cloud para justamente facilitar esse processo. Então, a Cloud, junto com a Meta, você entra na Cloud por um texto, você pede para ela criar uma campanha, ela cria uma campanha, ela coloca na Meta, ela faz toda a segmentação de público, otimiza os seus anúncios e faz os disparos dentro de um determinado escopo financeiro que você precisa. Quer dizer, está muito mais fácil isso, né? Mas como que a gente analisa depois esses dados, né? Pela própria inteligência artificial. Eu entro lá no Cloud novamente, peço assim para o Cloud, dessa campanha que a gente lançou, faça para mim uma análise aprofundada e traga para mim insights de otimização dessa campanha. Olha só, como ficou fácil esse processo. Antes, eu precisaria ser um expert em tráfego digital para poder estar analisando o custo por clique, né, a frequência, a quantidade de visualizações, quanto que o meu criativo ou que a minha copy de vendas está impactando no público, né? Uma análise muito aprofundada, o que demorava tempo também para acontecer.
Então, as inteligências artificiais nesses 4 pilares, e a gente focando nesses 4 pilares, a gente vai ver que ela traz muitas vantagens, muitos benefícios, e ela pode ser aplicada de diversas formas, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um dos aspectos que eu vou falar aqui na aula, mas a gente vai ver que existem de vários outros aspectos que podem ser abordados também, tá certo? Olha só aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro pilar aqui, que é a área de diagnóstico, né? Utilizar a inteligência artificial para extrair do mercado dados que possam ajudar no nosso planejamento. E a gente vai fazer isso de forma prática, tá? Então, eu vou passar esses slides aqui, a gente vai entrar numa inteligência artificial com alguns prompts e vamos ver aqui alguns resultados práticos dessa utilização aqui, tá? Então, a área de diagnóstico, que é a obtenção de dados, dados da concorrência, dados de mercado, dados do nosso público-alvo, quem que é o nosso público-alvo, onde que ele está, como é que eu posso buscá-lo, né? Então, essa parte de diagnóstico, ela é muito importante e ela é basicamente o alicerce. Se a gente não tem uma boa extração de dados e análise desses dados agora, olha só, os pilares 2, 3, 4, 5, 6 aí para frente, eles acabam sendo comprometidos. Então, a gente consegue, por meio da inteligência artificial, estar utilizando essas ferramentas para a gente buscar a melhor obtenção de dados, melhor obtenção de análise desses dados, para que a gente estruture o nosso planejamento da área de marketing e comercial daí para frente de uma forma satisfatória para o nosso negócio, tá certo? Pilar 2, obtenção de KPIs, obtenção dos nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? O que a gente vai precisar controlar dentro do nosso processo de crescimento para que a gente consiga chegar no nosso resultado que a gente espera, que é o lucro, que é o resultado no final do dia, tá certo? Terceiro pilar, que eu falei antes, mas a criação de conteúdos. Então, por meio da elaboração de copies mais elaboradas. O que são copies? São textos de vendas, né? Mais persuasivos, que cheguem para o nosso cliente de uma forma que traga para ele o despertar, a curiosidade para estar consumindo aquele nosso produto ou serviço, né? 4, que é a distribuição, já estava no slide anterior, mas a distribuição frente a não só as plataformas que a gente tem para distribuir, mas também quanto à frequência. E quanto à frequência, é importante que a gente tenha daí, de fato, um calendário de publicação, né? Esse calendário favorece com que a gente tenha o quê? Sabendo exatamente o dia que a gente vai postar, o assunto específico, para abordagem do produto específico, do nosso cliente específico, e a gente consiga chegar no nosso resultado, que é a vendas e o direcionamento desse cliente para o nosso funil de automação. Utilização das inteligências artificiais para lançamentos, né? Então, esses lançamentos de produtos, serviços, vocês já ouviram falar, por exemplo, do 6 em 7, do Érico Rocha, né? Tem o Pablo Marçal, que é uma grande figura nesse mercado de lançamento de cursos, mas a estrutura de lançamento em si, ela de fato é muito parecida quando a gente vai lançar tanto infoprodutos quanto produtos físicos, né? Então, toda essa infraestrutura, ela é muito auxiliada pela inteligência artificial e até pela parte da otimização, que é o nosso sexto pilar, onde a gente viu que recentemente a Cloud entrou junto com a Meta, justamente para favorecer a otimização das suas campanhas do Meta Ads. Então, a Cloud, ela veio justamente para auxiliar nesse processo, né? Então, desses 6 pilares aqui, nós vamos falar do nosso primeiro pilar, que é um pilar que a gente vai focar hoje e trazer algumas ferramentas que vão auxiliar vocês nesse processo, tá bom? Então, olha lá, para criação de conteúdo, tráfego, análise de dados, automação de funis, né? Existem diversas ferramentas no mercado, diversas, tá? O ChatGPT, de fato, é o mais conhecido, né? Mas ele foi superado pela Claude agora, né? A Claude, ela é hoje a inteligência artificial de criação, de criação de contexto, né? De criação, esqueci a palavra, semântica, né? É a inteligência artificial de criação de textos, de criação de semântica mais utilizada hoje no mundo. Ela ultrapassou o ChatGPT, ela tem realmente ferramentas junto com o Cloud Corp, junto com o Cloud Code,
né, que suplantaram e muito a capacidade do chat GPT, e por enquanto, né, porque pode ser que na semana que vem o chat GPT dê um plot twist aí e passe a Claude, né, porque está muito rápido realmente, né. Mas para criação de texto, para criação de conceito, para criação de conteúdo, o Claude, ele realmente ele está hoje imbatível para a gente estar fazendo essas criações, né? Automações de funis de vendas, então a gente tem ferramentas como Active Campaign, RD Station, ManyChat, mas a gente também tem a possibilidade para isso criar os nossos próprios agentes, então tem aí o N8N, que é uma ferramenta muito utilizada nesse processo de automação, tá? Então, para a parte de funis é interessante também estar utilizando ele, tá? E aí, quando a gente entra na parte de tráfego, a gente volta a falar nas grandes plataformas, né? Que não tem como a gente não falar delas, né? Como a gente fala da Globo, por exemplo, para a indústria de televisão, na internet a gente está falando de Google e Meta, né? Então, o Google ele lançou uma inteligência artificial justamente para otimizar suas campanhas internas, que é o Performance Max, e a Meta tem a Andrômeda, que dentro da Andrômeda ela tem lá uma categoria de Público Advantage Plus, né, que é justamente a formatação que ela trouxe para poder entregar a sua campanha, o seu produto, o serviço, justamente para o seu público-alvo, tá certo? E análise de dados aí, a gente tem diversas outras inteligências, Gemini, enfim, plataformas aí no mercado que podem estar suprindo essas análises. Embora muitas delas, mesmo que não sejam específicas para análise de dados, elas têm o conhecimento, né, e a parte de programação delas, a parte de processamento de dados, traz para a gente respostas muito interessantes. Tá? Basta que a gente faça um processo muito importante. Esse processo é estabelecer o treinamento dessa inteligência artificial. E, Ricardo, como é que eu treino essa inteligência artificial? Eu treino a inteligência artificial conversando com ela e trazendo prompts, trazendo textos, trazendo formatações de ação adequadas para que ela entregue esse tipo de resultado, tá certo? Então, aqui eu vou colocar um exemplo bem distante, bem paralelo, tá? Se eu tenho uma inteligência artificial e eu gosto muito de cozinhar, né? Gosto muito de churrasco e fico conversando com ela sobre churrasco e vou conversando com ela sobre churrasco e como é que faz churrasco e receita e picanha invertida e não sei o quê, e fraldinha na mostarda, né? E vou conversando com ela. E daí, ela está preparada para isso, ela está conversando com isso, ela está me trazendo dados específicos sobre churrasco. Agora, eu pego uma planilha de dados de uma indústria petroquímica, coloco ela para analisar, então ela vai me trazer um dado que talvez não seja tão aprofundado, não seja tão analítico o suficiente, se eu comparasse com uma outra inteligência artificial cujo qual eu não falei nunca sobre churrasco, mas eu treinei ela especificamente para extrair análise de dados específicos da indústria petroquímica, percebe? Então, se eu treinei ela para um assunto específico, para uma função específica, ela vai me trazer respostas mais aprofundadas, mais analisadas, mais otimizadas para o que eu quero, do que a outra que não foi treinada. Entendeu esse processo? Então, isso aqui é muito importante a gente deixar já estabelecido desde agora, desde o ponto zero, né? Então, se eu preciso que a inteligência artificial ela me traga uma resposta, ela precisa ser treinada. Treinada em quê, Ricardo? Bom, ela precisa ser treinada naquilo que você precisa da resposta. Se eu tenho uma IA que eu preciso que ela traga para mim uma resposta sobre um contrato, sobre um contrato de prestação de serviço, eu vou treinar ela na área jurídica. Se eu preciso que uma IA traga para mim uma informação sobre quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda,
Eu vou treiná-la com informações baseadas em contabilidade. E para o marketing? A mesma coisa, Ricardo, né? Então, eu vou precisar treinar essa inteligência artificial com subsídios, com prompts que tragam para mim, que extraiam dessa inteligência artificial dados específicos da área de marketing. Perfeito, turma? Alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo? Maravilha. Eu falo rápido, se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, tá bom? Não é um monólogo, é um bate-papo, tá? Então, aqui, ó, uma coisa que é muito importante é a gente pensar sempre que a gente tem no nosso mundo uma necessidade de estarmos posicionados em diferentes mercados, em diferentes formas de visualização, que é o que a gente chama de transmídia, certo? O que é isso, transmídia? Jornal é uma mídia, televisão é outra mídia, rádio, outra mídia, internet, outra mídia. Só que dentro da internet, expande-se esse leque de mídias. A gente vai ter o Instagram, a gente vai ter o nosso site, a gente vai ter podcasts hoje, YouTube, né? Então, é importante que a gente pense nessa visão 360 do nosso negócio, para que nós nos posicionemos no mercado de forma com que a nossa audiência nos veja em qualquer lugar, né? Então, o Shopping da IA hoje, ele está no YouTube, ele está nos podcasts, no Spotify, ele está no Instagram, ele está dentro do LinkedIn, colocando matérias de interesse, né, de blog, né? A gente tem comunidades dentro do WhatsApp, né? Então, vocês fazem parte dessas comunidades também, né? Então, a gente tem que se posicionar de forma aonde a gente cerque a nossa audiência de todos os lados, tá? Então, é importante que a gente, na hora que for pensar num planejamento de marketing, a gente pense, ok, eu preciso fazer a minha propaganda, mas aonde eu posso aparecer com a minha propaganda? O meu público está consumindo esse canal? Qual que é o canal que o meu público consome, né? Então, é importante que a gente visualize o mercado de uma forma mais aberta, né? Observando esse leque de posicionamentos, de mídias que nós temos à nossa disposição, nós conseguimos otimizar e fazer um planejamento mais completo. Não é só um planejamento de marketing para post de Instagram, né? Onde que eu posso colocar esse meu post? Eu posso colocar esse post no YouTube, eu posso colocar esse post e fazer uma matéria sobre esse assunto, colocar no LinkedIn ou no meu blog, no meu site. Eu posso fazer com que esse material, esse vídeo que eu fiz, ele não fique só no Reels do Instagram, ele vá para os Stories também, ali do Facebook, mas que ele também apareça lá nos Shorts do YouTube. São locais diferentes onde eu posso estar utilizando a minha comunicação, utilizando no marketing e atingindo o meu público em diversos setores, em diversos pontos de contato, né? Esse ponto de contato, ele partiu de um planejamento e eu quero que esse meu público, ele me assista, ele me veja em outros pontos de contato. Eu quero que ele me veja no Instagram, eu quero que ele me consuma no YouTube, eu quero que ele veja o meu Spotify. Esse material que a gente está fazendo aqui hoje, né, o áudio dele é um áudio que a gente pode fazer uma série de outros materiais para colocar no Spotify, por exemplo, né? Então, isso traz com que a gente faz com que a gente traga para o nosso planejamento uma riqueza de detalhes, uma riqueza de posicionamentos importante, coisa que se a gente fosse fazer de uma forma mais artesanal, precisaríamos ter, daí, de fato, uma agência forte de mercado, uma agência com boa expertise, e hoje, com as inteligências artificiais, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, tá certo? Olha só. Então, aqui, alguns passos que a gente vai trazer hoje, tá certo? Estudo de mercado, estudo de marca,
e um estudo. Eu vou fazer isso aqui, vou passar por essas três passos aqui. A gente vai fazer isso aqui de forma prática, né? Para vocês verem como é que a gente pode organizar isso. Né? Então, estudo de mercado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir o computador aqui, eu vou abrir minha tela, a gente vai pegar um prompt preparado para isso, vamos pegar aqui uma área específica e vamos fazer aí, interagindo com vocês, esse estudo de mercado inicial. Fizemos o estudo, vamos para a parte do branding, né, que é o estudo de marca, estudo de posicionamento, né, o seu estudo de posicionamento da tua marca frente a esse mercado. Bom, então a gente estudou o mercado, vamos estudar o nosso posicionamento frente a esse mercado e depois a gente estuda quais são os produtos e serviços que a gente vai prestar para esse mercado. Beleza, turma? Então, a próxima, falei um monte, estou com a garganta seca aqui, vou tomar uma água. E agora, enquanto eu tomo uma água, eu vou deixar aberto aí para vocês, para que vocês façam alguma perguntinha aí, alguma dúvida, antes da gente entrar para a prática. Tá tudo certo? Tá todo mundo acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Nilson, doutor Carlos, Débora. Eu queria saber o seguinte... Para mim, tá tudo ótimo. Não. É bom quando fala todo mundo junto. Vamos lá. Vamos lá. Ladies first. Primeiro a Débora. Para mim, tá tudo ótimo, Rodrigo. O seu conhecimento, né? Passando para nós. Ricardo, desculpa. Imagina. Ah, maravilha, então. Vamos lá, Denilson. Então, eu queria saber se esse RD Station está dentro aí da Shop da IA também, ou não? Como é que é? Se o RD Station está dentro da onde? Dentro dos quesitos do Shop da IA, para estudos, alguma coisa assim. Não. O RD Station é uma das plataformas que existem no mercado, né? Então, assim, o RD Station é uma plataforma proprietária, né? Não é nossa, né? Mas o RD Station, você tem planos de contratação e ele é uma plataforma que ele traz bastante ferramenta, né? Então, você consegue criar CRMs de atendimento automatizados, fluxos de cadência de e-mail automatizados, né? Então, ele também tem essa parte de automação interna e é bastante utilizado na área de campanhas de marketing, né? Então, não só ele, né? Existem outros também, como o HubSpot também é utilizado para isso, né? Então, existem outras ferramentas também que existem de mercado, né? A gente, no Shopping da IA, a gente tem o Axis, que ele trabalha na área na parte de CRM e automações de fluxos de vendas, né? Então, dá para você estar fazendo toda essa parte de automação com Axis, né? Mas o RD Station não tá lá dentro. Beleza, Denilson? Beleza, obrigado, hein? Imagina. O doutor Carlos queria fazer uma pergunta? Não, eu falei que está tudo bem, estou bem para acompanhar. Beleza. Obrigado, doutor. Muito bem-vindo, Anselmo. Chegou aqui agora, né? Estou vendo aqui a imagem dele. Seja bem-vindo aí, tá, parceiro? Então, é o seguinte, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Obrigado, viu, Sérgio? Opa, Obrigado, tamo Ricardo. junto. Obrigado, hein? Desculpa chegar essa hora, eu estava dirigindo, tá? Não, você não estava aqui no começo, né, Anselmo? Mas é que ficou acertado aqui agora que todo mundo que chegar atrasado agora vai ter que pagar um churrasco para a turma. Pô, tá fechado. Da minha parte, tá ok. Confirmadíssimo. Maravilha. Valeu. Então, olha só. Dentro do que a gente... Olha só, agora a gente vai para a parte prática, tá certo? Existem diversas ferramentas de inteligência artificial, tá certo? Eu gosto muito do Cloud, só que o Cloud ele tem um problema, né? O Cloud, ele seja no pago, seja no gratuito, você vai trabalhando com ele até que chega uma hora, ele dá um break na tua atividade. Ele dá uma pausa, você tem que ficar 4 horas esperando para ele voltar, para ele poder continuar, tá certo?
Então, para a gente não passar nervoso aqui hoje, eu vou usar o Grok, tá certo? Para a gente não ter esse problema. Que eu gosto muito também do Grok. Tem o Studio AI do Google também, que ele é muito bom, tem bastante ferramenta, mas vou usar aqui o Grok hoje, tá? Então, olha só. Essa aqui é a carinha do Grok. Estão vendo aí minha tela? Não, ele só está com o prompt. Só está com a tela do prompt. Tá com a tela do prompt. Então, vou compartilhar e compartilhar de novo. Fiz alguma coisa diferente aqui. Vamos, computador. A tecnologia. Eu não quis usar o cloud para não dar problema, agora o computador está parando aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Eu estou mudando aqui a minha antena da internet do computador aqui para eu conseguir compartilhar de novo. Esse já é um hábito que eu tenho feito. Eu entro em reunião agora por dois mecanismos: computador e celular. Porque daí, se cai um, eu estou conversando com vocês ainda, tá? Opa! Estou voltando, estou Tá voltando. voltando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vejam aí se está aparecendo a carinha do Grok. Sim, normal. Sim, normal. Maravilha. Para testar aqui, agora está aparecendo o prompt. Tá. Maravilha, gente. Então, esse aqui é o Grok, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem uma barra de conversa, tá certo? Aqui a gente pode abrir uma conversa, seja falada ou escrita, tá certo? A gente pode subir arquivos aqui também, tá? Esses arquivos a gente pode subir aqui como arquivos sobre o que a gente precisa pesquisar, enfim, de um modo geral. E a gente pode subir aqui e pedir para ele fazer uma análise, por exemplo, tá? Agora, como é o nosso objetivo a gente fazer o estudo mercadológico, eu vou pedir aí para vocês, levantem uma área aí de vocês, pode ser uma área de vocês, ou uma área qualquer aí, veterinária, ou, sei lá, foguete espacial, enfim, mas o que vocês querem? Pode falar, Débora. Veterinária. Veterinária. Então, maravilha. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Eu tenho aqui um prompt. Olha, esse prompt é um prompt que eu falo, é um prompt para abertura de marketing, tá certo? Por que eu faço isso? Porque aqui nesse prompt eu já deixei ele preparado com todas as informações que eu quero, tá? Então, eu quero que a inteligência artificial ela traga para mim diversas informações estruturadas na área de marketing. Então, para isso, eu fiz um estudo, eu criei o prompt, eu fui testando esse prompt, eu fui fazendo com que ele fosse sendo aprimorado cada vez mais, para que agora eu fizesse o quê? Ó, eu pegasse aqui esse prompt, vou pegar aqui, ó, vou pegar o prompt aqui, vou copiar o prompt, vou lá no Grok e vou colar o prompt, tá certo? Colei o prompt.
Agora eu vou falar, use este prompt para seu próprio treinamento e fique pronto para as próximas atividades. E aqui não tem uma fórmula secreta, tá? Eu usei essa frase agora, o cara pode usar outra, enfim, né? Vai de você colocar o teu jeitão também de conversar com a inteligência artificial, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei o prompt, ele está pensando, 3 segundos, pronto. Aqui, ó, entendido. Eu sou Flávia, persona consolidada, então ela já está pronta aqui, tá certo? Tá pronto. Então, como eu já treinei o meu prompt para a parte de avaliação em marketing, publicidade e propaganda, então agora eu vou entrar no meu segmento, tá certo? Vamos entrar lá no segmento da Flávia, tá? Da Flávia não, da Débora, né? Então, olha aqui, eu tenho um outro prompt para análise de mercado, tá certo? Então, eu vou lá no Grok e vou falar aqui, ó. Qual que é a sua região, Débora? Você que é veterinária? Não, meu esposo, mas eu faço atendimento com ele. Eu sou corretora, na real. Mas eu não estou atuando por enquanto. Mas eu tenho clientes investidores. Maravilha. Vamos conversar depois. Estamos querendo investimento no Shopping da IA, hein, Débora? Então, olha lá, para o setor de veterinária, é de São Paulo ele, Débora? Vamos deixar ele... Deixa eu ter o microfone e vamos conversando aí. Em Santos. Estado Para de o São setor... Paulo. Eu sou de Perfeito. Santos. Né? Ele tem uma clínica veterinária? Não, ele faz atendimento em domicílio e faz plantão nas clínicas. Perfeito. Então, olha, vamos colocar isso aqui. Para o setor de veterinária, profissional que trabalha em atendimentos Em domicílio. É em domicílio ou a domicílio? Em domicílio. Em domicílio. Em domicílio. Vamos colocar esse como principal serviço dele, tá certo? A gente pode depois fazer uma outra pesquisa colocando a parte dos plantões, né? Mas como plantão é plantão, isso depende da vaga do plantão, então vamos colocar isso daqui como o principal serviço dele, tá? Correto. Que atua em Santos, São Paulo. Daqui, o que a gente vai buscar? Ó? Busque benchmark de outros produtos semelhantes, de outros produtos e serviços. O que é benchmark? Benchmark são exemplos, concorrência, né? O que existe hoje no mercado, dentro dessa região, que está sendo executado na área de veterinária, no setor de atendimento em domicílio, né? Precisamos montar um planejamento estratégico completo desse serviço. Monte um documento completo, branding completo, ICP, que é o nosso público-alvo, análise SWOT, canais de distribuição, valores de contratação e planos de pagamento, metas e estratégias de comercialização. Como expert, analise como podemos superar a concorrência. Então, aqui eu já estou pedindo o quê? Eu estou pedindo que ele faça um estudo de mercado, que ele traga para mim os nossos principais desafios em relação a esse mercado e que ele me traga sugestões também de como que eu posso suplantar os meus concorrentes, tá certo? Então, vamos colocar lá. Essa análise toda, se eu tivesse que fazer na unha, eu tinha que ir para Santos, Débora. Eu tinha que buscar, ver quem que são os nossos concorrentes lá, quem que está no mercado, como que eles estão atuando lá, quais que são os produtos, serviços, fazer
ligação de cliente oculto e em clínicas para ver o que está acontecendo, né? Então, era um trabalho violentíssimo de pesquisa de mercado que uma agência de marketing faz. Só que o custo para desenvolver isso é estratosférico, né? Vamos pensar, a Débora é de Santos, eu estou aqui em Mogi das Cruzes, então a Débora teria que pagar para mim o deslocamento, a alimentação, para mim e para minha equipe. Então, pensa no negócio, né? Um custo estratosférico. Mas veja aqui o que aconteceu. Em segundos, enquanto eu estava dando essa explicação aqui, ó, ela já trouxe para mim, ó, entendido, benchmark, já trouxe para mim quem são os principais concorrentes, olha, Dr. Pedro, Bet Home, né? Trouxe para mim aqui, ó, os preços aproximados de mercado, tá? Agora, por que eu gosto do cloud? Porque essa explicação aqui, ó, que o Grok me trouxe, ele me trouxe uma explicação que eu acho muito resumida, entende? O Grok ele ia conceitualizar mais essa informação, ele ia trazer ela mais, com mais informações, tá certo? Então, eu gosto mais do cloud por conta disso. Mas aqui, para uma análise de experimentação que a gente está fazendo ao vivo, é interessante vocês verem ela funcionando, tá certo? O que é uma análise ICPs, né? Quais são os nossos públicos-alvos, né? Tutores de pet, famílias com crianças ou idosos, né? Tutores de multipets, né? Então, ele já traz aqui uma segmentação, né? Poderia ser melhor segmentado? Poderia, né? A gente pode pedir uma segmentação melhor? Pode, né? Agora, a gente pode chegar aqui embaixo e falar, olha, dentro dessa segmentação de ICP, subdivida para mim entre público masculino e feminino. Agora eu quero por faixa etária, né? Então, a gente pode ir segmentando cada vez mais e aprimorando cada vez mais a nossa pesquisa, tá certo? Análise SWOT, né? O que eu tenho aqui de fraquezas, de oportunidades, né? Canais de distribuição, onde que eu vou colocar minha propaganda? Vou colocar no Instagram, no WhatsApp, no Google, listas de e-mail, né? Posso criar um app para o meu cliente, né? Olha só que interessante. Se eu já tenho o cliente e eu vou atender ele em casa, eu posso criar um app para que ele tenha essa relação de fidelidade comigo e onde ali eu estou levando informações para ele, dicas de nutrição, dicas de cuidados, né? Eventos que eu possa estar fazendo, tá me comunicando com o meu cliente, e eu não tinha pensado nisso, olha só que interessante, né? Parcerias, olha só, condomínios de luxo, parcerias com condomínios de luxo, putz, que interessante, né? Eu tenho um condomínio de luxo, quantas casas não deve ter seus pets ali dentro, e eu faço uma parceria com eles, um valor diferenciado, fecho lá com o condomínio e eu estou sempre lá atendendo o pessoal a domicílio, né? Basicamente, se tem muitas casas, provavelmente ocupa meu mês inteiro, né? Só um condomínio ocupa meu mês inteiro, né? Valores de comercialização, já traz aqui, por quê? Porque ele já fez uma pesquisa de mercado da região onde o esposo da Débora atua, né? Então, planos de assinatura, olha só que interessante, eu posso ter uma consulta domiciliar simples, mas olha só, Débora, eu posso fazer um plano preventivo mensal. Ao invés de eu pagar uma consulta de 250 a 320, eu pago um plano mensal recorrente de R$ 89,00 e eu tenho direito a, sei lá, um pacote de serviços por mês, né? Então, eu crio com isso uma fidelidade. Fecho um plano de 12 meses com o meu cliente, eu tenho um pacote de entregáveis que eu dou para ele, né, que pode ser ou consulta, ou um banho e tosa, alguma coisa assim, ou um mocinho. Monto o meu pacote, faço um plano de assinatura, entrego para ele e ele vai trazer para a gente uma recorrência, né? Então, se eu tenho 100 assinantes, eu já tenho aí R$ 8.900, né? Sendo pagos aí pelos meus assinantes, né? Então, isso vai fazendo com que eu tenha uma base de clientes escalável, né? Então, assim, são produtos que a inteligência artificial trouxe. Ela verificou o mercado, viu como os concorrentes atuam e trouxe para mim agora sugestões de como eu devo me posicionar nesse mercado. Perfeito? Então, aqui a gente tem
metas estratégicas de comercialização, né? Então, ele já fala aqui para fazer um lançamento do produto, né? Utilizar aí estratégias de lançamento como Érico Marçal e Érico Rocha, né? Investimento em conteúdo, né? KPIs, que são os indicadores que a gente deve estar avaliando para a gente poder ter o crescimento das nossas campanhas, né? Então, ele já trouxe aqui uma estratégia e avaliação, na minha opinião, resumida. O Cláudio é melhor, a gente pode se aprofundar um pouco mais, muito mais nessas avaliações aqui, basta que a gente saiba o que pedir, né? Então, já deixei isso pronto aqui, tá? Então, a formatação do prompt ela é muito importante, tá? Você criar um prompt que extraia da sua inteligência artificial aquilo que você precisa é muito importante, tá? Você tem que criar essa engenharia de treinamento da sua inteligência artificial para que ele traga isso para você, tá certo? Então, aqui, ó, a gente já viu que ele já trouxe para a gente, basicamente, o que eu ia falar aqui, ó, seria os produtos e serviços, né? Então, a gente trouxe ali no começo, né, a nossa avaliação inicial, que seria o estudo de mercado, o estudo de posicionamento desse mercado, né, que a gente já trouxe aqui, tá? No começo, né? Então, o nosso posicionamento aqui, qual que é o nosso público-alvo, as nossas oportunidades de mercado, né? A gente pode agora, numa próxima etapa, pensar na estruturação de marca, por exemplo, do layout, né? Então, eu posso aqui pedir para o meu prompt a seguinte situação: olha, eu quero me destacar da concorrência, então avalie como se você fosse um designer prime expert em marcas mundial, né? Então, pesquise para mim quais são as tendências mundiais para a criação de uma logomarca que seja clean, de fácil visualização, de fácil compreensão, e traga para mim 10 exemplos de nomes de marcas e suas logomarcas para eu poder escolher. Olha só, né? Para uma agência de marketing criar uma marca, são muitos estudos, e aqui a gente está entregando o caminho do ouro, né? Como é que você pode estar fazendo isso em casa, né? Então, e aqui ele já trouxe de lambuja aqui para a Débora já, e para o esposo dela, opções aqui de planos familiares, olha só, com foco em pets idosos, para mais de 3 pets, olha só, o plano familiar e o plano preventivo mensal, né? Que tem uma consulta, vacina, com desconto, teleorientação ilimitada, né? Poderia, de repente, se ele faz esse atendimento domiciliar, ele faz banho e tosa também, Débora, ou não? Não, não. Não faz. Né? Mas é um outro produto também, né? Vai que ele fizesse, né? Ele poderia estar com um banho e tosa, né? Colocar dentro do pacote e, ao invés de 129, cobrar 250 no mensal, tendo tudo isso, né? Mais um banho e tosa por mês, né? Então, daria para estar agregando também, né? Então, assim, com essa infraestrutura de criação de prompt adequado para a tua necessidade, você consegue extrair da inteligência artificial respostas que sejam usadas no seu negócio de uma forma muito mais eficiente. Então, olha só, Débora, em cerca de 5 minutos aqui, a gente fez um estudo de mercado para o seu marido e o desenvolvimento do posicionamento de mercado dele, até com a obtenção de produtos e serviços que ele pode estar colocando no mercado, tá? Então, assim, Ricardo, mas é que ele não faz banho e tosa, ele não tem essa parte da perfumaria. Não, maravilha. O que a gente faz? A gente coloca no prompt, né? Coloca na informação. Olha, o meu mercado específico, ele trabalha assim, 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 assim. Eu trabalho com esse tipo de produto, com esse tipo de não sei o que tal. Informa, né? Você vai criando essa informação, vai criando esse treinamento. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ela traga uma resposta mais otimizada para o nosso mercado. Perfeito, Débora? Excelente.
O que é... O doutor Carlos teve que sair agora, eu vi uma mensagenzinha dele, mas a gente não tem aqui, hoje na sala, integrantes novos do Connect, né? Então, a Débora, o Anselmo, o Denilson, né? Eles estão já, você já conhece o sistema Connect. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar para vocês aqui uma outra informação, tá? Olha só, então, aqui no Connect, vocês têm aqui em cima agora, olha só, na área, na tua tela inicial do Connect aqui, tá? Vocês têm agora um Ver Meu Link, tá certo? O que é esse Ver Meu Link aqui, né? A gente já comentou que a plataforma Connect não é só uma plataforma de negócios, mas também uma plataforma de monetização. Então, vocês ganham também fazendo com que a Connect cresça, né? Então, quando eu clico em Ver Meu Link, eu tenho o meu link de distribuição. Aqui eu posso copiar esse link e disparar esse link para amigos, para pessoas que eu quero que façam parte também do Connect, que quero que façam parte também desse nosso ecossistema. E o que acontece aqui? Quando a pessoa clica no seu link, ela já fica vinculada ao seu cadastro aqui dentro. Então, ela entrando para o Connect, contratando aqui o Connect, entrando para o nosso time, o que vai ter? Você vai ter aqui crescendo o seu número de indicados, crescendo também o valor que está disponível para o seu saque, né? Que é referente à porcentagem da mensalidade que as pessoas vão pagando. Daí você tem uma porcentagem também, né? O que está ainda em carência, o que está, de repente, passou no cartão, ainda não caiu, então tem aqui, e o que já foi pago, né? O que já foi transferido para vocês, né? Então, com isso, vocês têm um canal aí de comissionamento direto, né? Para essas indicações que vocês vão fazendo na nossa plataforma. E aí eu falo para vocês, gente, olha só que interessante, que conteúdo rico, né, que a gente teve agora para o mercado aí do marido da Débora, que a gente fez só esse estudo inicial aqui agora, né? Como eu falei, Débora, pode aprofundar? Consideravelmente, né? Mas só nesses 5 minutos aí a gente já extraiu bastante indicação de mercado aí para o seu esposo, né? Então, olha só, então tragam mais pessoas, tragam mais gente, distribui, né? Distribui, tragam mais empresários, tragam mais participantes aqui para o Connect, que eu tenho certeza que todos nós vamos nos beneficiar desse crescimento e de cada vez mais pessoas entrando e fazendo parte aí, não só da nossa comunidade, mas trazendo produtos e serviços que a gente possa consumir também, né? Hoje a gente tem uma série de empresários que está aqui dentro do Connect, né? Então, a cada semana vai aumentando mais, né? Então, aqui a gente tem, entrou essa semana a Filhos com Estilo aqui, que é uma consultoria e loja de artigos de produtos infantis para bebê, né? Então, vai entrando, ó, DML Business, essa aqui eu não tinha visto antes, né? Então, vai entrando, cada semana vai entrando mais, né? E quanto mais pessoas vão entrando, a gente também vai se beneficiando. Por quê? Porque eu posso consumir produtos e serviços dentro do ecossistema da Connect de uma forma mais acessível do que se eu fosse buscar lá fora, tá? Porque esse é o grande conceito, a gente fazer uma rede aí de crescimento mútuo, né? Na verdade, e agora... só para complementar o que você está falando aí, na verdade, nós já temos 22 empresas lá dentro. É que a maioria das pessoas aí não completaram o cadastro no perfil, por isso que não aparece para todo mundo. Tá? Maravilha. Olha só, a gente começou com 6 empresas, já estamos com 22 em 22, só 23, na verdade, né? A gente só que tem, se eu não me engano, 10, acho que são 10 ou são 9 que não preencheram ainda todo o perfil, então eles não aparecem aí nessa área. Maravilha. Né? Então é onde a gente vai ter que caçar esse povo para terminar esses cadastros aí logo, para aparecer aqui para nós, né? Uhum. Então, mas olha só, e aqui agora eu trago, pode falar, Anselmo. Ricardo, queria dar uma sugestão. Agora que vamos entrar nas eleições para o mês de outubro, perfeito. Esse serviço do marketing com inteligência artificial caberia muito bem nos partidos políticos.
Sim, também. Porém, Daniel, sugestão de colocar um espaço diferenciado para esse público, entendeu? Para esses partidos políticos. Porque agora é época de presidente da República, governador, senador e deputado federal e deputado estadual. Eu acho que cabe a eles pensar como atingir também esse público, viu? Obrigado, viu? Bacana. Imagina, agradeço aí, Anselmo, e vamos conversar depois, eu chamo você no 1 a 1 para a gente evoluir um pouco mais essa ideia, ver como é que, de repente, você tem visto esse mercado para a gente avaliar essa possibilidade, beleza? Perfeito, tenho acompanhado bem de perto e tenho grande interesse a isso, viu? Tá? Mas aí nós agendamos um dia e um horário, de preferência na parte da manhã, para que a gente Perfeito. possa, em vídeo, conversar e pontuar o que vai ser feito. Porque esse público com político não vai querer se misturar com empresa, entendeu? Ah, sim, com certeza, com certeza. Tá bom? Não, e até não é o foco da plataforma da Connex, ela ser uma plataforma política, né? Mas que a gente pode, de fato, levar o serviço para partidos, coisa arada, a gente pode levar, né? De repente, patar campanhas, coisa arada. Daí é por isso que eu quero entender um pouquinho o que você está pensando para a gente verificar isso aí, beleza? Tá bom, eu tenho interesse nisso, assim como meu sócio também, doutor Luciano, também tem interesse. Aí nós agendamos fazer um trio aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. As contribuições, gente, são sempre importantes, né? Porque, assim, como a gente trabalha em diversas áreas diferentes, né? A Débora no ramo de corretora, o Anselmo é advogado, né? O Denilson trabalha na área de marketing também, né? A gente tem, se não me engano, esse note taker aqui é da Cleide, né, que trabalha no ramo financeiro também, né? Então, como a gente está em diversas áreas diferentes, é muito rico quando a gente traz essas observações de outras áreas, né? É isso que faz o network crescer, porque aqui eu estou dando uma informação na parte de IA para vocês e o doutor está trazendo para mim uma informação da área onde ele está inserido, né? A Débora está trazendo informação da área do marido dela. Então, assim, são informações que fazem com que a gente cresça de diversas formas no mercado, tá? Agora, para que a gente possa finalizar aqui... Só uma... Desculpa, Ricardo, te interromper novamente. Eu vou ter que sair agora, porque eu vou buscar minha esposa no serviço. Tá? Claro, Então, claro. eu vou ter que sair agora daqui do evento, devido porque ela vai sair agora às 8h30, eu moro aqui em Mariporã. E eu vou buscar ela agora às 8h30. Tá bom? Tranquilo, doutor. Vamos conversando, depois a gente conversa lá, tá bom? Grande abraço. Um abraço para você. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Então, para finalizar aqui, né, eu quero passar para vocês que a gente tem um curso aqui dentro da nossa plataforma, que está à disposição aqui para vocês também. Eu já deixei o link ali para vocês verem esse curso, os dados dele ali no nosso chat, tá? Que é o Prompt que gera dinheiro, esse módulo 2 aqui. A gente já tem 2 módulos gratuitos, tá certo? Que são aqui, ó, você está atrasado, tá? Então, você entrando lá, você vai ter, dentro do nosso marketplace de cursos, dentro do nosso e-learning, você vai ter essa possibilidade e vai ter o autoridade, escala e sistemas de marketing estratégico, né? Então, aqui eu vou colocar esses dois caiu aqui minha conexão. Vou colocar esses 2 outros checkouts aqui também para vocês. Agora entrou. Para que vocês possam também ver esses cursos gratuitos que estão ali dentro e também ver esse curso de geração de prompts, tá certo? Isso é muito importante, a gente prega justamente que a gente tenha
que a gente tenha essas informações sendo destinadas para você, de forma que vocês possam estar não só trazendo essas informações para o meio de vocês, mas também aprendendo, né? E quando a gente aprende, a gente também está se fortalecendo, se aprofundando dentro das estratégias, e a gente está levando esse conhecimento para o nosso ecossistema, para a nossa rede social. Então, o primeiro link que eu passei para vocês é desse curso aqui, ó. Que é esse curso aqui, ó, que é o Prompt que Gera Dinheiro, tá certo? Então, aqui, o que você vai encontrar nesse curso aqui, tá? É um curso com 6 aulas. Essas 6 aulas, você vai encontrar aqui a linguagem que a IA entende, né? Que é aqui, justamente, um curso mais aprofundado em tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje. A gente tem que falar a linguagem da IA, falar uma linguagem que ela entenda, a gente tem que treinar essa IA, tá certo? A formatação de prompt, como gerar diagnósticos, aqui 20 prompts, uma biblioteca pronta para vocês poderem fazer algumas adaptações, e aqui você vai encontrar, em todas essas aulas, você encontra um vídeo explicativo, tá? Esse vídeo explicativo aqui, ele vai dar um conceito para você, vai dar uma base teórica, né, desse vídeo. É um vídeo bem informativo, tem aqui a parte de informações de cada uma das aulas, tem também um PowerPoint, né, que você baixa aqui para poder ver também a evolução das aulas, e tem também um texto conceitual, um texto de embasamento dessas aulas, que é justamente para você entender um pouco mais de como funciona todo o processo de criação de prompts, tá? Então, ele é um curso bem bacana, um curso bem completo que a gente fez aqui, trouxe para que vocês possam estar entendendo um pouco mais de como se formata o processo de desenvolvimento de um prompt. Perfeito, pessoal? Então, aproveitem aí, cliquem nos links, também temos outros cursos ali que podem ser consumidos também, né? Então, cliquem, façam suas inscrições, façam ali suas aulas, e eu tenho certeza que, a partir de agora, vocês saem aqui hoje com uma visão diferente de como que é utilizar o prompt como que é utilizar as inteligências artificiais com prompts otimizados que tragam resultados realmente eficientes para o seu negócio, eficientes para aquilo que você precisa de desenvolvimento para alavancar os seus negócios, alavancar suas vendas, alavancar seus resultados. Beleza, pessoal? Né? Terminando aqui, então, essa minha sequência, deixo aí aberto aí para interações, Denilson, Débora, querendo falar, perguntar, dar sua opinião, fiquem à vontade, podem utilizar o microfone. Não, estou de boa. Maravilha, maravilha. Débora, agregou para você hoje? Oi, Ricardo, agregou sim, foi muito interessante. Cada vez mais eu aprendo com vocês, toda segunda-feira, né? Uma coisa que eu, assim, estou em dúvida, quero até falar com você, eu não consegui me cadastrar direito porque ele pediu uma coisa e sempre voltava a mesma coisa. Eu respondia, ele voltava que estava alguma coisa faltando, e eu respondia, nunca finalizava. Até agora não finalizei o meu cadastro, né? Outra situação, Ricardo, eu queria entender sobre esse link, eu achei legal, porque eu quero enviar para outras pessoas o conteúdo, eu achei bem interessante para ver se essas pessoas na área da enfermagem, na área de construção civil, na área como meu esposo é veterinário, entendeu? Maravilha. Eu vou voltar aqui, então, ao compartilhamento, mas daí, enquanto a parte do seu cadastro, Débora, daí depois eu te chamo no 1 a 1 de novo também, tá bom? Para a gente poder fazer, de repente a gente faz uma call aí, você entra no sistema, a gente vai vendo junto aí, de repente ver aonde que está
a questão para a gente finalizar o seu cadastro, tá bom? Então, aqui, perfil, né? Então, aqui é onde você vai fazer os seus cadastros completos, você já chegou a chegar nessa parte aqui também ou não? Ô, Ricardo, eu acho que ela estava falando nessa parte aí mesmo, que provavelmente quando falta alguma informação, aparece bem embaixo no rodapé o que está faltando. Ah, perfeito. Então, depois eu entro Precisa colocar logo de qualquer forma, né? E todas as informações que estão com asterisco precisam ser preenchidas. E tem uma parte aí, se eu não me engano, que é onde você vai inserir as informações da empresa. Deixa eu até olhar aqui, que eu já vou te falar exatamente o que é. Que deve ser isso. Aonde tem ali, né, descrição da empresa, logo abaixo tem o que você oferece, né, produtos e serviços. Quando você digita isso, você tem um maisinho do lado que você tem que apertar o mais para ele adicionar esse conteúdo que você... Aí mesmo, ó. Tem esse mais, tá vendo? Você tem que digitar e apertar o mais. Senão, se você só digitar ali, ele não vai inserir a informação. Aí fica parecendo que não foi completo. Maravilha. Talvez seja isso aí. Deve ter sido isso aí. Provavelmente foi isso. Então, maravilha. Tá bom? Então, aqui, respondendo você, então, essa indicação Connect, tá? Então, assim, quem entrou no começo, naquela nossa primeira live, e se não me engano a Débora estava junto, entrou gratuitamente, né? Então, não tem mensalidade para estar dentro da Connect, né? Só que as pessoas que entraram depois, elas têm mensalidades, tá certo? As mensalidades, elas são de R$ 47,80, ou 90, se não me engano, mas algo assim, tá? 47 alguma coisa, tá? Então, o que a gente tem aqui, né, Débora? A gente tem, olha só, o ecossistema Connect do Shopping Daiá, cujo qual você faz parte, todo mundo faz parte, e ele é um ecossistema que junta empreendedores justamente para, com inteligência artificial, conhecimento e tecnologia, crescermos e alavancarmos no mercado, executando maior conectividade com nossos produtos e serviços, né? Então, para isso, a gente pode distribuir esse link para qualquer empresário que você note que tem essa expertise de negócios, que tem essa vontade de crescer, essa vontade de entender um pouco mais sobre inteligência artificial e como que as tecnologias podem estar integrando os negócios de forma efetiva. Então, você vai vir aqui, ó, dentro do seu painel e vai clicar em Meu Link, né? Clicou em Meu Link, daí você vai ter aqui, ó, o link connectshopia.com referência igual algum número aqui, né? Então, esse daqui é a referência do meu link de afiliado, do meu link de indicação, né? Então, quando eu copio aqui e eu jogo lá, olha, estou te convidando, faça parte, entra aqui, ó, sempre tem segundas-feiras um meet que a gente faz lá, que traz informações, eu quero que você participe, né? Pode trazer, aqui para o meeting não tem custo nenhum, a pessoa ela pode entrar dentro daquele link que a gente deixa no grupo, vem aqui, vê as aulas, conhece o pessoal, né? Consome o produto, né? Consome as informações, mas ele querendo entrar no sistema para utilizar daí toda a plataforma aqui de marketing, de produtos, de prospecção, né, que a gente tem aqui, daí ele vai se cadastrar pelo seu link, né, que daí já vai estar lá, você vai ter destinado para ele, copiou ali, né, aqui em cima, copia, distribui para ele, encaminha lá no WhatsApp, ele se cadastra, na hora que ele se cadastrar pelo seu link, ele já entra aqui como teu indicado, né? Na hora que ele faz ali a aquisição, que ele entra, que ele faz ali a compra da mensalidade dele, daí essa mensalidade ela já vai monetizando você aqui, ó. Entendeu? Não sei se ela está podendo falar agora. Ela deve estar ouvindo sim, mas deve estar... Não, maravilha. Então,
Perfeito, perfeito. Né? Então, é isso aí, né? Então, é um link de afiliado. Você copia, distribui, e quanto mais gente tiver aí entrando no nosso ecossistema, mais a gente vai tendo o crescimento da plataforma aí, também de produtos e serviços destinados aí dentro do Shop da IA. Perfeito? Bom, pessoal, maravilha. Eu queria agradecer aí a presença de todos, agradecer a participação, realmente é sempre muito rica de todos os participantes. Muito obrigado. Deixo aí o convite de todos vocês para que realmente tragam aí mais participantes aí na próxima segunda-feira, e sempre toda segunda um assunto novo, um assunto de pertinência aí para tá trazendo aí para vocês, tá bom? Obrigado, uma ótima noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, gratidão. Rodrigo e Ricardo, né? Obrigado, Débora. Isso. Boa noite a Gratidão. todos. Boa noite a todos.